Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de História e o assunto documentos. Olha, a gente já tinha visto documentos pessoais, que são documentos que vão dar informações, algumas informações sobre a pessoa, documentos escritos. E podem ter foto nesse documento. E eles servem para comprovar alguma coisa. É só isso que pode ser considerado? Não. Esses seriam documentos oficiais, né? Ou seja, documentos que podem servir para comprovar de fato alguma coisa que passou pelo governo, né? Não é qualquer coisa que você chega e apresenta lá. Hoje a gente vai ver que tem outras maneiras de você conhecer um pouco sobre um lugar, uma pessoa, uma situação. Às vezes isso serve para comprovar alguma coisa, mesmo que não seja oficial. E às vezes vai depender de como você interpreta, como que você entende. Não quer dizer que é, tá? Vamos lá. Você sabe o que é história de vida? A história de vida é quando você fala da tua vida. É verdade, é meio que isso mesmo. É quando vai falar sobre a sua vida. E olha lá, ó. Todas as pessoas têm uma história de vida. Pessoal, esse chapeuzinho aqui, ó, acento circunflexo, é porque é plural, tá bom? Tem uma história de vida. Por quê? Porque todo mundo vive alguma coisa, com todo mundo acontece alguma coisa, várias coisas, não é? Nessa história, tem coisas que servem para ajudar a entender e a contar a história. Tipo o quê? Documentos pessoais, como a gente já falou, né? RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, fotografias, objetos, roupas, brinquedos e diários, por exemplo. Essas coisas ajudam a reconstruir momentos dessa história. Você quer conhecer um pouquinho sobre a pessoa? Veja fotos dessa pessoa, coisas que essa pessoa tem, como que é a roupa que ela tem ou que ela teve. Às vezes você tem a oportunidade de ir na casa da pessoa, ir no quarto da pessoa, não é? Muito bem. Ah, não entendi nada. É meio como detetive, que você vai pegando pistas. Tem coisa que vai estar escrito, como num diário. Ah, ontem eu estava muito feliz porque no meu aniversário eu ganhei o presente que eu queria ter ganhado no Natal. Está escrito lá. Mas nem sempre vai estar escrito. Aí você tem que tentar entender. Por exemplo, se fosse uma foto, a pessoa podia estar segurando o presente dela em frente do bolo de aniversário. E você tem que saber ler a imagem. Nem sempre é fácil. Mas qualquer um que olha uma foto que tem um bolo e tem uma vela e todo mundo batendo palma, você já pressupõe, você já acha que é aniversário. Se essa pessoa está na frente do bolo, que o aniversariante é essa pessoa. Se ela está segurando com muito carinho alguma coisa, é porque ela deve ter ganho de presente isso daí. Ou que no mínimo que ela gosta muito. Aí são suposições, tá? Vamos lá. Leia o texto abaixo e conheça um pouquinho da história de Guo Xuang. Já começa aqui a nossa dica. Guo Xuang. Será que é do Brasil esse nome aqui? É um nome diferente, né? Já foi a primeira pista já.
De onde será o Guo Xuang? Será que nasceu no Brasil? Será que a família, ele nasceu aqui, mas a família dele nasceu em outro lugar? Será que é de outro país? Ah lá, aqui já é uma dica. Opa, segura a dica aí, a gente vai ver se a gente está certo ou não. É que nem detetive, lembra? A gente vai juntando as pecinhas para poder entender o que que é. Guo Xuang tem 9 anos e vive com os pais e avós num subúrbio de Pequim. Opa, professor, eu pensei que Guo Xuang era um senhor. Nunca pensei que fosse uma criança. Pois é. E que hora que você descobriu? Na hora que o texto falou. Se o texto falou que tem 9 anos, ele tem 9 anos. Agora a gente já não está mais supondo. O texto está falando. Aqui não tinha nenhuma dica para saber a idade. Agora aqui já fala. Professor, eu não sei o que é subúrbio. Aqui, ó. Glossário. Glossário seria um lugar onde tem palavras com o significado delas. Subúrbio, o que que é? A área localizada distante do centro de uma cidade. Que seria a periferia. Por exemplo, as casas estão longe do centro da cidade. Num subúrbio de Pequim. Onde fica isso aí, professor? Aí, ó, vírgula. Está explicando o que é Pequim. A capital chinesa. Ah, então Pequim está na China. Se Pequim é chinesa, Pequim está na China. Ah, entendi. Ponto final. Aqui, ó, tem esse símbolo, né? Colchete. 3 pontinhos e colchete. Poderia ser parênteses também, tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que aqui tinha coisa escrita depois do chinesa, mas para não ficar um texto muito longo, provavelmente, né? Tiraram fora. Então esse aqui é um pedaço do texto da história toda, tá? Então é uma criança de 9 anos que mora com os pais e avós, longe do centro da cidade. Os pais de Guo Xuang trabalham num banco. Guo é nome de família. Os chineses usam o sobrenome antes do nome. Olha só que interessante. Aqui a gente usa depois. Por exemplo, qual é o seu nome? Ah, eu me chamo João. E teu sobrenome? Da Silva. Então, o sobrenome, lembrando, a gente já viu isso, é para saber de que família você é, né? Lá já é o contrário, vem na frente. Então, o João da Silva, se fosse lá na China, a gente iria dizer da Silva João, vem primeiro o sobrenome. Na China, as pessoas se tratam pelo nome completo. E por isso, Xuang em geral é chamada de Guo Xuang. Guo Xuang. Então, chamada, quem? Por que chamada, não é chamado? Não falou se é menino ou menina, mas falou que é criança, não é? 9 anos a gente já entende que é criança. Então, a criança é chamada, tá? Pelo nome completo. Então, ninguém vai falar assim, Guo Xuang. Não, sempre Guo Xuang. Aqui, se fosse o João da Silva, não iria falar, ô João, ô da Silva. Não, João da Silva. E aí, coitado aquele que tem o nome comprido, né? João da Silva Ferreira Leite Maldonado. Nossa, imagina toda hora. Ô João da Silva Ferreira Leite Maldonado. Ixi, é quase um trava-língua, não é verdade? Muito bem. Aqui embaixo, gente, é para falar onde que a gente encontra esse texto. Barnabas ou Barnabas, não dá para saber. E Anakel Kindersley.
Se tivesse um acento agudo aqui, seria Barnabás. Barnabás é Anakel Kindersley, tá? Mas não tem, então não dá para saber. Em tese é Barnabas, E pela regra de acentuação, se a mais forte fosse essa aqui, ó, teria que ter acento, tá? Mas regra vocês vão aprender depois. Então Barnabas e Annabel Kindersley são as escritoras, né? Eu pressuponho, aqui a Annabel a gente sabe que é mulher. Barnabas, será que é homem, mulher? Pressuponho que seja mulher, às vezes é homem, né? Não é porque termina com A que tá no feminino, tá? Por exemplo, Jean. Jean é homem, mas pode ser mulher também. Nem tem nome que serve para os dois. Qual que é o nome do livro? Crianças como você. O artigo, né? Aqui é livro no caso. E que cidade que foi impressa esse livro? São Paulo. Qual que é a empresa, a editora? Ática. Que ano? 2009. Que página? Se você pegar esse livro na mão, que página? P48, página 48, tá? Isso aqui é chamado de referência bibliográfica. É para você poder, se você quiser lá na fonte original, poder olhar. Não, eu quero ver o texto inteiro. Aí tirou um pedaço aqui, vai, pega o livro desses escritores ou dessas escritoras, desse ano, porque às vezes o mesmo livro é lançado em outras edições e aí muda algumas coisinhas, tá? Nessa página. Diferentemente da China, onde mora Guo, no Brasil as pessoas se tratam de maneira mais informal. Informal que não tem tanta regra certinha, né? Sem usar o sobrenome. Contudo, por exemplo, até começa a apelidar, né? Ou reduz o nome, né? O cara chama José Ferreira. Ao invés de chamar de José, chama o cara de Zé. Ô Zé! Não é? Ou até junta, né? O Zé Ferreira. É mais comum também com criança, né? Eduardo. Edu. Né? Contudo, o uso do nome acompanhado do sobrenome pode acontecer em alguns lugares do Brasil. Então pode ter lugar do Brasil que o pessoal costuma usar nome e sobrenome para chamar a pessoa. José da Silva, né? Desculpa, João da Silva, ou José Ferreira. Mas não é regra, tá? No Brasil não é regra, que tem que ser assim. Muito bem. Faça a leitura do texto abaixo junto com a criança. Ajudei vovó. Por que é vovó? Acento agudo, abre o som. Aquele chapeuzinho circunflexo fecha o som. Aí ficaria vovô. Ajudei vovó a guardar tudo no armário. E mais tarde, quando o vovô voltou, olha lá, acento circunflexo, chapeuzinho. Eu lhe perguntei sobre as cartas. Ele abriu a caixa e nela havia uma porção de envelopes amarelados, com selos antigos, cartas, cartões e até alguns poemas de meu bisavô. Meu quem? De quem está contando a história aqui. Quem? É o neto que está contando a história, né? Porque se está falando com a avó e com o vô, é o neto, tá bom? Então não é o bisavô do avô, é o bisavô do neto, que seria quem? Bisavô, o pai do avô, tá bom? Emocionado, o vovô leu um poema para mim. Por que o senhor ainda guarda tudo isso, vovô? Sabe, minha neta, nós somos um pouco de todas as nossas lembranças juntas. Algumas vão ficando desbotadas pelo tempo. A gente vai esquecendo. Outras vão dando um novo colorido à nossa vida. Depois de um tempo, uma coisa que parecia tão comum passa a ser tão especial. Você recebeu uma carta, não achou grande coisa. Imagina, teu avô escreve uma carta para você é criança.
dando os parabéns aí para você de feliz aniversário. Ah, obrigado, vovô. Agora imagina, daqui 50 anos você lê essa cartinha. E teu avô não está mais aqui. Imagina a saudade que não vai ser ler essa cartinha. Olha como que ela passa a ter um novo sentido. Não é interessante isso? Como que o tempo faz as coisas mudarem, transformarem. E é com elas que vamos escrevendo nossa história. Você é o que você é hoje porque você viveu um mundaréu de coisa, aprendeu um monte de coisa. Se você começar a esquecer, meio que você não vai ter muita história, meio que você não vai mais saber quem você é. Isso acontece, professor? Sim. Tem até doença aqui, no caso do Alzheimer, demência. Normalmente acontece com pessoas mais velhas, que às vezes perde memória, vai ficando esquecida. Mas o Alzheimer, que é uma doença muito séria que não tem cura, tem tratamento para tentar deixar devagar a doença, porque a doença ela avança, ela vai esquecendo. Esquece quem ela é, esquece quem que é o filho, a filha. Se tiver filho, filha, né? Vai esquecendo. Esquece até se comeu, se não comeu, o que acabou de falar. Esquece até mesmo como que é comer, como que é andar. Ah, é uma doença muito séria, tá? E aí, professor, o que tem para fazer para evitar isso aí? Tem alguma coisa para fazer? Sim. Exercitar a memória, o cérebro. Então, se a pessoa vai usando o cérebro, memória, leitura, pensar, jogos de raciocínio, isso vai fazer com que o cérebro ele demore mais tempo para perder as memórias. No caso da doença. Mas mesmo sem doença também, a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo as memórias também. Vai perdendo, o corpo vai ficando mais fraco, vai tudo ficando ruim, né? E é por isso que no final a pessoa vem a falecer. É triste? É. Mas é o caminho que todo mundo vai seguir. Se não morrer antes, vai morrer de velhice. Ai, credo, que horrível, professor. Nossa! Gente, é fato. E o que é importante nisso tudo? É você saber viver, ter uma boa qualidade de vida, inclusive para você ter uma boa velhice, cuidar da saúde, cuidar das pessoas que tem em volta de você, para não ficar sozinho no mundo, para receber ajuda, tratar os outros com respeito. Isso faz muita diferença, porque hoje você está bem, não precisa de ninguém quase. Mas conforme as dificuldades vão surgindo, você vai precisar. Então é muito importante você cultivar boas amizades, bons relacionamentos. Ajudar quem precisa de ajuda. Não pensar só em você, pensar no outro também, no bem-estar do outro. Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria um mundo melhor. Não é? Seria um mundo mais bonito de se viver. Agora e depois. Tá? Muito bem. Então, quando você guarda as coisas e você tem uma oportunidade de revê-las, você também vai relembrar, você vai acessar lembranças que você já nem lembrava mais, ou lembrava pouco. Então fica muito mais intenso. Se você pega algo na mão, você pode olhar, pode ouvir, assistir se for uma gravação. Porque a nossa memória ela vai mudando as coisas.
né? E você pode reviver de uma maneira mais fácil quando você tem esses objetos aqui. Seria como se você voltasse no tempo. O homem não inventou a máquina do tempo, mas esses documentos nos dão a sensação de voltar no tempo. Isso faz muita diferença. Vocês são crianças agora, tá tudo mais fresquinho. Mas daqui a algum tempo vocês pegarem um brinquedo que vocês brincavam quando pequenos, um ursinho de pelúcia, um cheirinho, né, que o pessoal fala, não é? Uma comida que comia quando criança que adorava. Ei, mas dá uma diferença danada. Então, você ter esses documentos é importante, coisas especiais que marcam a história. Só guardar tudo, não tem como, mas coisas especiais é importante. E hoje em dia, como está sendo tudo digital, está sendo mais difícil de guardar, né? Antigamente tirava foto ou revelava, tá o álbum lá. Agora não. Às vezes o álbum fica no celular, perde o celular, aí perdeu todas as fotos, né? Se você coloca lá na internet, no Facebook, se você esqueceu a senha, acabou, perdeu tudo. Se der um problema lá na empresa, você pode perder. Se alguém invadir o teu Facebook e resolver apagar tuas fotos, acabou. São coisas tão importantes que às vezes tem gente que às vezes a casa pega fogo. Uma das primeiras coisas que a pessoa vai salvar, documento, que é difícil tirar um outro documento, às vezes provar quem você é fundamental. E às vezes vai pegar foto. Porque às vezes só tem aquela. Queimou, queimou. Não tem outra no lugar. Ah, foto do meu casamento. Foi tão importante. Pegou fogo, não tem salvo em outro lugar. Acabou. É só o que você lembra. E foto ela é tão importante que um casamento, a festa acaba, não é? Mas o que fica do casamento, mesmo materialmente dizendo, além das lembranças, são as fotos. Da festa não fica mais nada. Foi tudo embora. Comida, o pessoal comeu, não é? Então foto é uma coisa assim muito importante, demais. E a foto ela conta muita coisa, mesmo quando não está escrito, tá? Se você for uma pessoa que presta muita atenção, você vai conseguir entender muita coisa que está numa foto. Agora responda, o que o avô tinha guardado na caixa? O que estava guardado na caixa, hein, gente? Fácil essa? Fácil. Se tiver dúvida, volta, lê de novo. Volta o vídeo. 2. Por que o conteúdo da caixa era precioso para o avô? E aí, hein? Qual dessas alternativas? Porque eram coisas muito valiosas, valiam muito dinheiro? É porque tudo que estava lá valia dinheiro, era caro? Porque o que havia na caixa o ajudava a lembrar-se de acontecimentos do passado que faziam parte da sua história. Ajudava ele? Isso é importante para ele? Porque na caixa ele guardou o dinheiro para a sua velhice. Era isso mesmo? Bom, pensa aí um pouquinho. Qualquer coisa volta, lê de novo, discute com alguém, tá? Pensa. Não está muito difícil não. Se você entendeu a ideia das coisas, de documento, de estar na caixa, o documento, se você entendeu tudo que eu expliquei até agora, essa tá fácil. Não entendeu? Volta o vídeo de novo, que vale a pena, tá? 3. Encontre e circule fontes de informação que você pode usar para recontar essa história. Complementei aqui, né? Reescreva essas palavras abaixo, porque quem for fazer no caderno, se quiser fazer isso aqui no caderno, até pode, mas se não,
copie a pergunta e as respostas. De preferência, sempre, gente, criança, copiar a pergunta, que ajuda na alfabetização dela, organização, na coordenação motora dela, no traçado. Se isso não for possível, um adulto, tá? Em último caso, coloca o número da questão e aí põe a resposta. Não é o mais indicado. E se for adulto, de preferência coloca com uma caneta, se possível, azul. Porque aí fica mais fácil quando eu for olhar a tarefa, de saber o que a criança está escrevendo e o que é que o adulto está escrevendo. Tem aluno que consegue escrever tudo, é maravilhoso. Tem aluno que não, tá? Bom, faço. São 4 palavras, hein? Faço essa. Demais. Agora vem um pulinho de gato aqui, ó. O que você poderia supor sobre essa criança apenas observando essa foto ao lado? Agora sim, hein? Tá olhando a fotinha da criança? Olhando essa foto, o que você poderia contar dessa criança? Essa criança é como? O que ela gosta? E aí, será que é uma criança que tem uma boa condição de vida? Não tem? Será que essa foto é uma foto... Essa criança é uma criança que já morreu? Não. É uma foto atual, uma foto antiga? Suposições. Porque não dá para você ter certeza, falar, é isso. Nem tudo você vai poder supor. Tá? Ah, mas ela está sorrindo. Então, se ela está sorrindo, ela está feliz. Um monte de gente sorrindo na foto e não está feliz. Mas você poderia supor, não é? Então, mas está sorrindo por quê? Não é? Olha lá, vamos ver se você é um bom detetive ou uma boa detetive. Põe a cabecinha para funcionar aí. Vamos exercitar leitura de imagem. A gente está vendo uma foto. Mas se a gente tivesse mais fotos dessa criança, do pai, da mãe, da casa dela, do quarto dela, dos brinquedos, onde ela fica, se a gente tivesse um vídeo filmando ela, falando, a gente teria mais informação para falar mais dessa criança. Então seriam mais documentos para saber quem é essa criança. Se eu tivesse colocado só o nome da criança aqui, fale um pouco, e não tivesse posto a foto, fale um pouco, eu vou criar um nome aqui. Fale um pouco de Ana, da Maria, pronto. Você vai falar assim, quem que é Maria? É uma mulher? É uma senhora? É uma criança? É um bebê? É alta? É gorda? É baixa? Quem que é Maria, professor? Que idade ela tem? Aí eu ponho a foto aí. Agora eu já posso falar algumas coisinhas da Maria. Já sei que a Maria não é velha. Viu? Dica boa. Muito bem. Espero que tenham gostado da aula. É uma aula um pouquinho mais complicadinha, mas já está plantada a ideia aí, para você começar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. É importante praticar, exercitar, fazer a leitura das coisas, que não é fácil, tá? E saber preservar a sua história, guardar as suas coisas, né? Que hoje parece bobagem.
mas amanhã ou depois isso pode te fazer você retomar momentos tão especiais para você. Lembrem de, antes de enviar as atividades, enviar então uma mensagem com a data da aula, disciplina, depois foto do cabeçalho, para depois mandar as fotos da atividade. Certinho? Pessoal, um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.